A mais uma aula do curso de Power BI Básico EAD da edição Treinamentos e Consultoria. Meu nome é Renan Oliveira e eu serei o seu instrutor nesse exercício. Dentro dos arquivos que a gente já usou nesse curso de Power BI tem o 02. Nós aprendemos a fazer nossas primeiras medidas nele e eu vou usar essa mesma base de dados, essa papelaria que a gente tem aqui, para poder te mostrar como criar a tabela de calendário. Para que você precisa dessa tabela chamada, comumente chamada de calendário? É para que você possa fazer análise dos seus dados com base no tempo, para você descobrir qual é a melhor hora para você tomar uma decisão, por exemplo, ou para você entender o comportamento do dado. O que eu quero dizer? Você só vai saber qual é o melhor momento de trocar os seus livros da vitrine, colocar os novos lançamentos, se você analisar, de todas as vezes que você fez essa troca, qual época do ano apresentou uma venda maior. Ou você só vai saber, por exemplo, que não se vende muito casaco no verão, mas se vende muita roupa de banho no verão, depois que você analisar todos os verões aonde você vem vendendo suas roupas. Lógico que tem coisas que a gente já sabe e outras você só vai saber quando começar a analisar os seus dados com base na tabela de calendário, com base no tempo. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova tabela. Eu vou chamar ela de calendário mesmo, Eu vou botar aquele D minúsculo na frente para nos mostrar que ela é uma tabela dimensão. E aqui a função que forma o calendário é calendário. Eu poderia ali na data de início digitar um dia que eu quero que o meu calendário comece. E na data de término também. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que atualizar conforme as nossas vendas se atualizam. Então eu vou automatizar esse processo falando para ele pegar a menor data registrada na nossa base de dados e fecho aqui o parêntese, ponto e vírgula. E aí a data final eu quero que ele pegue a maior data onde a gente tem vendas registradas lá. Fecho a função max, fecho a função calendar, e aí ele vai descobrir qual é o intervalo que ele tem que colocar e depois ele vai atualizar sozinho. Essa versão nova do Power BI, estou usando a versão mais recente, está apresentando alguns comportamentos estranhos, mas enfim, saiu da tabela de calendário. De qualquer forma, eu voltei, dei 2 cliques aqui para trocar o título da minha tabela. E eu também posso selecionar ela e remover essa máscara das horas aqui. Eu quero que ele mostre só o dia, mês e ano. E aí depois disso, o que a gente vai fazer agora é ir criando novas colunas para poder trazer as dimensões do tempo que a gente gostaria de ter no nosso relatório. Por exemplo, eu quero ter o nome dos meses, eu quero ter os anos, para usar isso como filtro. Tudo isso são o quê? São colunas que a gente vai inserir lá no painel. Então, vou ir criando algumas dessas colunas aqui com você. A primeira delas vai me trazer o número do dia. E aí esse número do dia, eu uso a função day, e o retorno dela vai ser, sempre pegando a data da decalendário, e o retorno dela vai ser essa numeração do dia, de 1 até 31, dependendo do mês. Aí o Power BI, essa versão também está tirando a seleção da tabela, da coluna que eu acabei de fazer. Mas eu vou clicar novamente aqui para você rever a fórmula. E aí eu vou criar outra nova coluna. E aí nessa coluna eu vou querer que ele traga para mim o número do mês. Tá? Então eu vou botar aqui número do mês. Estou dispensando os acentos porque não vai ajudar. E como o Power BI enxerga em inglês, às vezes dificulta, porque ele não consegue interpretar os nossos caracteres especiais, como acentos, por exemplo. Então a função month, ela retorna aí o numeral do mês, aí vai ser de 1 até 12, se você tiver dados registrados ao longo do ano. Aí está novamente selecionando na coluna de datas. Vou selecionar ali a coluna número do mês para você rever a fórmula. Aí vou criar uma nova coluna e nessa coluna eu quero ter o número do ano. Então, vai ser 2010, 2020, 2030.
depende do que você tem na sua base de dados. E a função ir, ela extrai esse numeral de uma data completa que representa o ano. Então tá lá, já sei que ele vai selecionar a coluna de data, então vou selecionar aqui para você rever a forma. Bom, agora nós vamos variar um pouquinho. Tá? Eu quero que ele me traga o nome do dia. Aqui ele traz para mim o número. Eu quero saber se foi uma segunda, se foi uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta-feira. Então essa data é um número e eu quero que ele retorne um texto. Então, para isso, você vai usar outro tipo de função, que é uma função de texto. Aqui a gente está usando funções de data. Mas enfim, vamos ver na prática. Essa aqui, a format, ela transforma número em texto. Então eu vou colocar aqui a coluna da data do calendário. E aí, ponto e vírgula. E o formatar é a máscara que eu quero que apareça na célula. Então se eu colocar aqui, entre aspas, 4Ds, ele vai trazer para mim o dia, o nome do dia, completo, por extenso. Né? Se eu colocasse 3Ds, aí ele ia trazer para mim o nome do dia abreviado, como às vezes a gente faz. Isso também serve para os meses, sendo que aí seriam M's. Se você colocar 4 M's, você vai ter o nome do mês. Então vou fazer isso com você aqui agora. Vou criar uma nova coluna e para ela eu vou retornar o nome do mês. De novo a função format, de novo a coluna data, e aí como eu te expliquei, entre aspas, 4M's. Aí ele vai retornar para mim. Deixa eu já selecionar o nome da coluna aqui que ele vai tirar a seleção. Para você rever a forma. Então coloquei 4M's, ele retorna o nome por extenso. Isso funciona também para o ano, mas o ano ele não vai colocar por extenso, né? Mas daria para eu colocar 4 Ys ali, ou 2, se eu quisesse, por exemplo, o número do ano abreviado, só os 2 dígitos, por exemplo. Então, de qualquer forma, eu vou agora trazer para você o número da semana. Tá? Então, aí é a função weekNum da coluna data. E o retornar tipo, você poderia até escolher ali quando é que sua semana começa. O 1 é se ela começar no domingo, o 2 é se ela começar aqui na segunda-feira. Como esse argumento está entre colchetes, eu posso até apagar o ponto e vírgula, fechar parêntese, porque argumento entre colchetes é opcional. Tá? Então, deixa eu reselecionar aqui que essa versão do Power BI está tendo esse comportamento por enquanto. De qualquer forma, né, vamos mantendo sempre a versão mais recente do nosso Power BI para a gente poder até corrigir, às vezes, os maus comportamentos que a versão anterior apresentou. Nessa coluna que eu acabei de criar aí com você, eu quero que ele me traga a numeração do trimestre. Quero que ele diga se é o trimestre 1, 2, 3 ou 4. Então, vou botar aqui um nome abreviado. De novo, vou usar a função format, de novo a coluna data. E aqui o formatar eu vou colocar o Q, né? O Q é de quarter, né? Que é o quarto do ano, então o trimestre para a gente. E aí a numeração que ele retorna vai ser de 1 até 4. Para mim retornou aí 1 nessa tela inteira, porque a gente está enxergando ali só até o mês de fevereiro. E aí você pode fazer algumas variações, tá? Eu vou te mostrar mais ou menos o que você pode colocar dentro da format para você poder depois pensar no que mais você poderia ter, né? Porque aqui eu tenho já dia, mês e ano, semana, então o resto seriam permutações diversas que você gostaria de ter, né? O dia com o número da semana, ou o trimestre com um ano, né? E são combinações do que a gente já viu aqui. Então vou colocar trimestre e ano.
Então eu quero que apareça ali alguma coisa relativa ao número do trimestre e o ano que a gente tem. Vai ser a função format novamente, tá? Coluna data novamente, ponto e vírgula. E aí eu formatar, eu sei que o que me retorna o número do trimestre. Aí eu quero que tenha a palavrinha trim, por exemplo, e o ano. Então, entre aspas, eu vou colocar, você pode colocar aquele posicionador, eu vou botar o asterisco trim, dou um espaço dentro da própria aspas, porque eu quero que essa abreviação venha separado do ano. E aí, como eu te disse, né, o ano se representa com um Y. Eu vou colocar 4 vezes o Y porque eu quero que ele tenha o ano completo. Então ele vai me trazer o número mais o asterisco trim e o ano de 2018. Tá aqui. Então tá lá, primeiro trim, segundo trim, tudo de 2018. Então é isso, pessoal. A gente formou aí uma série de colunas usando a tabela de calendário. Espero que você tenha gostado. E o resto das colunas que você gostaria de criar são combinações básicas dessa teoria que a gente acabou de ver. E não podemos esquecer, né, para finalizar essa aula, de vir na visualização de relacionamentos e conectar essas duas tabelas para a gente poder, né, inserir agora a nossa coluna com as nossas colunas da tabela de calendário no painel e ter a interação. Então é importantíssimo que a gente faça esse relacionamento. Para você, né, que adquiriu o nosso curso completo de Power BI, na próxima aula eu vou te mostrar como corrigir um erro comum que acontece quando você coloca as colunas dos anos, ou meses, ou semanas no seu painel. Tá? Para você que está assistindo essa aula mediante o nosso curso gratuito de Power BI, espero que você tenha gostado. Se você quiser adquirir o curso na íntegra, fique à vontade para acessar a nossa página. Um grande abraço e até a próxima aula.